a verdadeira propriedade. Verdadeiramente, o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo, do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra. Mas forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, o que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isto é, o que traz e o que leva e o que tem, que ninguém tem o poder de lhe tirar, que servirá a ele no outro mundo muito mais do que neste. O Grupo Fraternidade e Amor de Belo Horizonte, neste domingo, no culto cristão do lar, abordará este tema do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Paz em Cristo. Vamos colocar a água para fluidificar. Amado Jesus, Mestre e Guia da Humanidade, esteja conosco, Senhor, neste momento em que nos unimos em oração por todos nós e por toda a humanidade. Que nós possamos trilhar os caminhos traçados para a nossa evolução com a resignação de quem confia naquele que nos guia. Que nós sejamos exemplos de solidariedade, de resiliência e de resignação, para que possamos levar a sua palavra como exemplo em ações que traduzem o nosso viver. Esteja conosco, Senhor, dentro dos nossos lares. Esteja conosco, Senhor, dentro dos hospitais, dos presídios, de todos os lugares em que a humanidade se melindra nos momentos de maiores dores. Que sua luz seja um beneplácito para todos os corações que clamam pela sua presença. E que a sua presença seja sinônimo de paz interior. Fica conosco, Senhor, e habita-nos para que possamos ser luz por onde formos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Respira com suavidade. Concentre na sua respiração. Isso. Mais uma vez, respire com muita suavidade. Escuta o seu coração. Coloque a mão direita no seu peito. Agradeça as batidas do seu coração, te mostrando a vida, te dando a sensação da paz. Agradeça a sua família, mentalmente, um a um. A gratidão é o alimento da alma. Muita gratidão por esse momento. Respire com suavidade. Concentre-se no culto no lar. Muita paz a todos. Fenelon
O homem sendo o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe depositou nas mãos, severas contas lhe serão pedidas do emprego que lhes dará em virtude do seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em utilizá-los somente para a sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de empregar a fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, preserva do frio e dá asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionarem trabalhos de toda a espécie. E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Ó vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte benfazeja, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo, que deixam o vazio no coração. Vosso nome será bendito sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá às palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, entrai no gozo de vosso Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe havia sido confiado não é a imagem dos avarentos, em cujas mãos a fortuna se torna improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente de esmolas, é que no seu tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e as indústrias mais tarde criaram e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar pouco ou muito direi, portanto, dai esmolas quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Hoje somos convidados a refletir sobre o emprego da fortuna. Este item é abordado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. E Fenelon nos pondera algumas questões. Primeiro é que nós somos apenas depositários dos bens que Deus nos concedeu nessa passagem pelo planeta. Segundo é que esses bens precisam ser convertidos em benefícios para todos. Não há aqui nenhuma condenação com relação à caridade de uma forma mais preemente e mais urgente. Quando se tem fome, se tem pressa. Quando se tem frio, se tem pressa. Então, o alívio a essas pequenas necessidades tem grande valor, porque é acolher o próximo, é saciar a fome, é preservar do frio, é dar asilo e abrigo àquele que não tem. Mas ele nos chama a atenção de que mais do que dar esmolas, é de fundamental importância dar condição de ganhar o pão com seu trabalho. E essa é a proposta quando se diz que a fortuna deve ser convertida em benefício para muitos. Fenelon também nos alerta que ao tempo de Jesus não havia ainda a indústria, as possibilidades do trabalho nas diferentes frentes e nos convida
a ajudar o próximo, mas dando a ele a dignidade de ser trabalhador. Ele compara o emprego da fortuna à água que tem a capacidade de saciar a sede de muitos. Vira uma fonte viva, uma fonte que derrama fecundidade por onde passa. E aquele que emprega a sua fortuna em benefício do outro, com certeza será o maior beneficiário. Jesus fala muito através das parábolas. E a parábola dos talentos nos lembra essa questão. Aquele que faz produzir, aquele que multiplica os bens, este entrará no gozo do nosso Senhor. E essa é a máxima dos nossos dias hoje. Frente a tantas questões sociais e a tanta desigualdade, nunca se fez tão necessário ter trabalho, ter emprego, ter condição digna de, pelo menos, sobreviver. Que nós possamos partilhar um pouco do muito que temos. Que nós possamos exercitar todos os dias a solidariedade e que o nosso coração seja o primeiro beneficiário deste ato de amor. Que assim seja. Jesus, Mestre amado, hoje queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome e sentir em nossos espíritos as vibrações mais positivas da Sua mensagem de amor. Séculos depois, podemos sentir as melhores vibrações quando pensamos no Seu nome, quando nos voltamos para dentro de nós mesmos e sentimos a Sua presença. Que nós sejamos, Senhor, um instrumento da Sua paz. Que nós sejamos o braço que acolhe, o ouvido que escuta, o coração que tenta, ao menos, semear um pouco dos Seus ensinamentos. E que o nosso filtro seja o parâmetro maior que Você nos deixou. Amar o próximo como a nós mesmos. Que todos os dias possamos nos lembrar dessa máxima, para que nos coloquemos no lugar do outro. Hoje, Jesus, tivemos a oportunidade de agradecer o dom da vida, de agradecer o dia que vivemos, de agradecer a oportunidade de pelo menos tentarmos ser melhores. Pedimos ainda que nos ajude nessa caminhada, para que estejamos à altura de podermos dizer o Seu nome. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Paz e harmonia a todos. Irmão sol com irmã luz, trazendo o dia pela mão. Irmão céu de lenço azul,
mãos.